Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo para a gente continuar o nosso assunto aí de razão e proporção, né? Na última aula a gente fez alguns exercícios e eu dei um pouco mais de foco, né, no que quer dizer, no que queria dizer, né, essa parte de razão, né? Agora a gente vai ver como é que a gente junta as duas coisas, né? O conceito que a gente viu de razão, mas o que quer dizer proporção quando aparece essa palavra na questão, né? Qual que é a diferença? É a mesma coisa, não é? Razão e proporção é a mesma coisa? Quando é que uma razão vira uma divisão? A gente pode escrever na forma de uma fração, né? É isso que a gente vai ver agora, ok? Então vamos começar? Então o que que é, né? O que que é proporção? O que que é proporção? Uma proporção pode ser representada por várias razões, que foi o que a gente viu. Então qual que é o exemplo disso? Eu escolhi uma razão. A razão de 12 para 24. 12 para 24, você concorda que é a mesma? Eu consigo escrever ela em 6 sobre 12? Por quê? Porque se eu simplificar aqui, ó, dividir por 2 em cima e embaixo, se eu divido por 2 aqui, aí lógico, dividir por 2 embaixo, 12 por 2 dá 6 e 24 por 2 dá 12. Se eu continuar fazendo isso, dá para dividir por 2 em cima e dá para dividir por 2 embaixo. Por quê? Porque eles são números pares, né? Todo número par dá para dividir por 2. 6 por 2 dá 3 e 12 por 2 dá 6. Ok, agora eu não consigo mais dividir por 2, né? O outro número que divide, né, ambos os termos, né, o numerador e o denominador, agora é o 3, né? Não dá mais para dividir por 2 por causa do 3. Então eu posso dividir por 3 em cima e 3 embaixo. 3 por 3 dá 1 e 6 por 3 dá 2. Agora eu não tenho mais nenhum número diferente de 1 que vai dividir o 1 e o 2 ao mesmo tempo. Eu cheguei naquela coisa que a gente fala, quando a gente está estudando fração lá no comecinho, né? A gente está vendo lá no ensino fundamental, a gente fala, professora, calcula o resultado e deixa na forma irredutível. O que é forma irredutível? É você ir simplificando ela até chegar a dois números que eu não tenho mais como um número que divida os dois ao mesmo tempo. Cheguei nesse 1 para 2. Essas razões aqui que eu escrevi, elas são todas equivalentes, ó, tá vendo? Tem todo o sinal de igual. Só que essa última que eu cheguei aqui é o que a gente fala que é a proporção de todas elas. O 12 está para 24, assim como o 1 está para 2. O 6 está para 12, assim como o 1 está para 2. O 3 está para o 6, assim como o 1 está para 2. Todas essas razões têm essa proporção de 1 para 2, que normalmente a gente representa dessa forma. Esse 1, 2 pontos, 2 é uma proporção. Eu estou falando que 1 está para 2. Eu posso ter N razões que têm essa proporção. Por exemplo, se eu pegasse 4 sobre 8, 4 sobre 8 também está 1 para 2. Por quê? Simplifica 4 sobre 8, vai chegar em 1 sobre 2. Então, 1 está para 2, assim como 4 está para 8. E é assim que a gente lê. Lemos o quê? 1 está para 2. De novo, assim como na razão, a gente sabe que a ordem importa, né? O que vem primeiro vira o numerador, o que vem depois vira o denominador. Aqui, quando a gente está falando de proporção, essa ordem também se mantém, né? Esse aqui está para esse é diferente de 2 está para 1. Então, 1 está para 2 é diferente de 2 está para 1. São coisas diferentes. Exemplo prático, né? Eu tenho 30 anos. Faz de conta que você tem a metade da minha idade. Você tem aí 15 anos. A gente pode falar que as nossas idades estão na proporção aí de 1 para 2. Para cada um ano que você viveu, eu vivi 2. Para cada 2 anos que você viveu, eu vivi 4. E aí você vai mantendo essa relação. Até você que tem 15, eu vivi o dobro que você. Vivi 30. Então é mais ou menos essa proporção que a gente fala, né? Aqui, 1 está para 2, eu peguei uma aqui. Acaba aparecendo bastante, essa relação de dobro. Se eu te falar uma coisa está na proporção de 1 para 3. Então, para uma coisa é exatamente o triplo da outra. Independe do que você pegar aqui, do número que você me falar. Essa outra coisa é sempre o triplo, porque está 1 para 3. Mas eu posso ter razões com números diferentes de 1. Pode ser 2 está para 3, 3 está para 5, 5 está para 13. Eu posso ter a proporção que eu quiser, tá? Exatamente o que a gente acabou vendo aqui nesse exemplo, né? Vamos ver como é que isso aí apareceria aí, então, num concurso, essa parte aí de proporção.
Olha esse exercício aqui é bem legal para a gente entender bem o que quer dizer a proporção. Em uma empresa, há 3 áreas. Ele tem a área de marketing, né? São 3. Eu tenho marketing, eu tenho informática e eu tenho RH, né? Que é a parte de recursos humanos. Tá aqui a siglazinha. Durante um semestre, a empresa teve um grande crescimento, todas as áreas contrataram novos funcionários, num total de 34. Eu contratei pessoas de marketing, de informática e de recursos humanos. Não sei quanto que foi especificamente de cada área, mas eu sei que a soma desses 3, né, dos profissionais dessas 3 áreas, esse total me dá de 34. Maravilha. Para cada contratado, agora vamos ver qual que é a relação entre o número de funcionários contratados entre essas áreas, aí de marketing, informática e RH, ok? Então, assim, para cada contratado na área de RH, foram contratados 5 na área de informática. Isso é uma proporção. Para cada um cara que eu contrato na área de RH, eu contrato 5 na área de informática. Já para a gente entender, para ficar bem claro essa primeira parte. Se eu contratasse 2 caras da parte de RH, quantos caras de informática eu tenho que contratar? 10, né? Se eu dobro o número de pessoas que eu contrato no RH, eu tenho que dobrar para manter a mesma proporção de informática. Dobrar o número de pessoas de contratados de informática, 5 vezes 2, 10. Então a proporção é 1 para 5. Se eu quiser aumentar isso, dobrou de um lado, dobra do outro. Se eu triplicar de um lado, triplico do outro, para não perder a proporção. Então essa é uma das proporções que ele deu. E ele falou que para cada contratado na área de marketing, eu contrato 2 na área de informática. Aqui está naquela proporção que a gente viu no exemplo, de 1 para 2. Para cada um cara que eu contrato na área de marketing, eu contrato 2 na área de informática. Se eu contratar 5 caras na área de marketing, quantos caras eu vou contratar de informática? Opa, se eu multipliquei por 5, se eu quintupliquei aqui o número de contratados de marketing, eu tenho que quintuplicar o número de contratados de informática. Então eu tenho que contratar 10 para manter a mesma proporção. Está entendendo bem o que é essa ideia de proporção? Eu tenho que manter aquela mesma relação entre as variáveis. É isso que é a proporção. Nesse período foram contratados nas áreas de marketing e RH, respectivamente, quantas pessoas, né? Ele não quer saber da parte de informática, ele só quer saber de marketing e de RH. Quantas pessoas foram contratadas, né? Então, vamos organizar esses dados. Então, a gente tem 3 áreas, né? Eu vou chamar de marketing, né? Aqui eu só vou botar algumas iniciais, aqui ó, MKT, né? De marketing. Eu tenho o pessoal de informática, que eu vou botar INF. E eu tenho o pessoal de RH, né? Que é o pessoal de recursos humanos. Agora a gente vai ter que completar essas áreas aqui conforme as proporções que ele deram, que o Nussado deu. Para cada contratado na área de RH, foram contratados 5 na área de informática. Então, para cada um que eu contrato aqui, eu contrato 5 na área de informática, tá? Se você quiser, para você não esquecer que isso é uma proporção, você bota aqueles 2 pontinhos, para saber que essa relação tem que se manter. Maravilha. Agora vamos para a próxima que ele deu. Ele falou que para cada contratado na área de marketing, foram contratados 2 na área de informática. Então, para cada um contratado na área de marketing, eu tenho 2 contratados na área de informática. Então, aqui a proporção é de 1 para 2. Agora, ele quer saber se ao total foram contratadas 34 pessoas, eu quero saber quantas foram só contratadas de marketing e quantas foram contratadas só de RH. Só que você percebe que tem uma lacuna aqui, ó. Eu não sei a proporção, a relação entre marketing e RH. Eu sei qual que é a proporção entre informática e RH e eu sei qual que é a proporção entre marketing e informática. Só que a pergunta, né, obviamente, é das áreas que não foi dada nenhuma relação entre elas, nenhuma proporção entre elas. Eu quero saber quantos de marketing para quantos de RH. Então a gente vai ter que, na verdade, completar essa proporção com base nas que a gente já tem. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos pensar aqui.
Vamos pensar aqui na relação só, esquece um pouco o pessoal de RH, vamos pensar só nas áreas de marketing e de informática, né? Porque aqui tá fácil de enxergar. Para cada um cara que eu contrato de marketing, eu contrato 2 de informática, certo? Então, o número de funcionários de informática vai ser sempre o quê? O dobro do número de funcionários de marketing. Porque a relação é de 1 para 2. Assim como eu te dei o exemplo da nossa idade, né? Se a minha idade é o dobro da sua, é porque, se a proporção das nossas idades está 1 para 2, é porque a minha idade é o dobro da sua. Se a proporção aqui do número de funcionários é 1 para 2, de marketing com informática, quer dizer que o número de pessoas contratadas em informática é sempre o dobro das pessoas contratadas para marketing. Aí você olha para a linha de cima. A gente está falando dessa linha de baixo. Vamos agora olhar para essa linha de cima. Se eu tenho 5 pessoas contratadas de informática, elas não representam o dobro do número de pessoas de marketing, pela essa proporção aqui de 1 para 2? É isso que a gente vai fazer. Se 5 é o dobro do número de pessoas de marketing, então eu tenho 2,5 pessoas de marketing. Isso me iguala a proporção. 1 está para 2, assim como 2,5 está para 5. 2,5 não é metade de 5, assim como 1 é metade de 2. Só que, agora a gente vai para o contexto do exercício. Faz sentido eu falar em 2,5 pessoas? Porque a gente está falando aqui de número de contratados, né? Faz sentido eu falar de 2,5 pessoas? Não faz, né? Para a gente falar de pessoas, a gente tem que falar de números inteiros, não dá para falar de decimal. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode extrapolar e deixar essa fração totalmente proporcional, essa proporção com números inteiros, né? E é isso que a gente vai fazer. De que forma? A gente vai montar agora aqui já que a gente tem essa linha toda completa, agora a gente tem a relação entre as 3 áreas, a proporção entre as 3 áreas, agora a gente vai montar essa terceira linha com a mesma proporção, só que visando o quê? Números inteiros. Agora a gente vai visar números inteiros. Que número que eu tenho que multiplicar o 2,5 para virar um inteiro? Qualquer número par que você multiplicar o 2,5 vai virar um número inteiro. Mas vamos multiplicar pelo menor dos pares, só para a gente entender depois o próximo passo. Se a gente multiplicar toda essa proporção aqui por 2, eu não altero ela, contanto que eu multiplique todas as áreas. Então, daqui para cá, eu vou dobrar a proporção. Só que eu tenho que dobrar, eu vou ter que dobrar esses números para manter a mesma proporção. Então, 2,5 vezes 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. E 2 vezes 1 dá 2. Então, quer dizer o quê? Que a proporção de 2,5 de marketing para 5 de informática para 1 de RH é a mesma proporção de 5 de marketing, 10 de informática e 2 de RH, ok? Então, eu achei uma outra proporção com base na primeira, ok? Só que ele não disse que foram 34 pessoas contratadas. Nessa proporção aqui, quantas pessoas eu tenho? Nessa proporção aqui, eu tenho 5 pessoas contratadas de marketing, 10 de informática e 2 de RH. Ao todo aqui, eu tenho 17 pessoas. Isso aqui ainda não me resolve para descobrir o número de pessoas de marketing de RH, porque eu só tenho 17. Eu, na verdade, eu tenho que saber em relação às 34. Bom, se eu já tenho 17, o que eu posso entender também? Que eu posso achar a proporção para 34. Porque 17 não é exatamente a metade de 34. Se eu tenho a proporção para metade dos funcionários, se eu quero saber a proporção para o inteiro, é só pegar aí e dobrar. Só que se eu dobro o resultado, o número de funcionários, eu tenho que dobrar totalmente a proporção. Então vamos botar aqui em cima. Se eu pegar todos esses dados aqui e dobrar eles, vai virar o quê? Eu tenho 10 caras de marketing para quantos de informática? Se eu tenho 10 de informática, eu dobro isso, vira 20. E eu dobro o número de pessoas de RH, recursos humanos, 2 vira 4. Por que eu tive que dobrar? De novo, eu dobrei daqui para cá, para a gente tirar esse número aqui que não estava inteiro. Daqui para cá,
Por que eu vou dobrar de novo? Por quê? Porque eu quero saber em relação a 34, eu não quero saber em relação a 17. Ó. O enunciado me fala em 34, é por isso que eu tenho que chegar nesses 80 aí. 80 não, desculpa, nesses 30 aí e 4. É o que eu tenho que achar. Então, nessa proporção que ele deu, se eu contratar 10 caras de marketing, eu preciso contratar 20 caras de informática e 4 de RH. 10 com 20 e 30, 30 com 4, 34 funcionários. Agora eu posso dizer quantos foram contratados de marketing e quantos foram contratados de RH. Marketing, eu tenho 10 caras e RH 4. Então eu tenho a alternativa C. Vocês viram que ele deu para a gente uma proporção, só que ele deu uma proporção com base, né, nas relações entre os números de contratados entre as 3 áreas, mas ele queria que esse total de contratados fosse 34, que foi o que ele contratou nesse último semestre. Então eu tive que fazer essa proporção e aumentando de uma forma, né? Se eu aumento aqui, eu aumento ali, se eu aumento aqui, por isso que se eu dobrei aqui, eu dobrei todo mundo, se eu dobrei lá de novo, dobrei todo mundo, até chegar nos 34. Quando eu cheguei nos 34, aí eu posso falar assim, opa, eu contratei 10 de marketing, eu contratei 20 de informática e contratei 4 de RH. Beleza? Dá uma olhadinha nesse exercício que ele é fundamental, ele é bem para você entender a ideia do que é proporção. Se você entender essa ideia desse exercício, os outros vão ficar bem tranquilos, ok? Vamos ver essa questão 2 aqui, porque é uma coisa também que acaba aparecendo bastante e é bem comum aí, bem do nosso dia a dia. Ele fala assim, ó, num trabalho de laboratório, o professor pediu para que seus alunos montassem uma maquete representando a quadra de esportes da escola que tem 26 de comprimento e tem 14 de largura. Ele quer saber que medidas de comprimento e largura em centímetros. Ele te deu as medidas da quadra em metros, ele quer saber em centímetros. O aluno utilizará na construção da maquete, sendo que ela deverá ser construída na escala 1:200. Tá vendo essa proporçãozinha aqui? Essa proporção ela aparece em todo o mapa, em todo essa parte de construção, sei lá, um desenho que o arquiteto fez, né? Ele sempre bota a proporção, para você ter uma ideia de quando você está olhando uma maquete, ou você está olhando um desenho, qual que é a relação dele com o real. Assim como você olha o mapa lá do Brasil, o mapa do estado de São Paulo, você tem a relação da medida, né? De quanto você está olhando no mapa e quanto que representa na realidade. Para você ter essa relação sempre ok, ela tem que manter uma mesma proporção. Não dá para você olhar uma parte do mapa e ela representar, sei lá, tantos quilômetros na verdade, e aí você olha outra parte do mapa que tem o mesmo tamanho e aí representa mais ou menos. Ela tem que manter essa mesma proporção. O desenho todo tem que estar proporcional, né? Aquela coisa de ampliação, redução, né? É uma ampliação e redução proporcional, para não ocorrer as distorções. Então, se eu quero construir uma maquete que represente, né, fidedignamente o que é a quadra de esporte, ela tem que manter uma mesma proporção para todo pedacinho do comprimento e da largura dessa quadra, tem que estar sempre nessa proporção de 1:200. O que quer dizer, nesse caso, esse 1:200? Quando eu olho 1 centímetro no mapa, ele tem que, na verdade, me representar 200 centímetros na quadra. Então, toda vez que eu chegar nessa maquete e medir lá 1 centímetro, eu tenho que falar, opa, eu estou medindo aqui 1 centímetro na maquete. Mas lá na quadra, na verdade, esse 1 centímetro representa 200. Ele podia ter feito essa proporção de 1:100, de 1:1000. A 1 centímetro que eu olho no mapa, na verdade, eu estou olhando para 1000 centímetros na quadra. Isso aqui, essa proporção, nesse contexto aqui de escala, vai depender do tamanho da representação que você quer. Ah, eu quero fazer um mapa gigante, que é do tamanho dessa sala. Opa, a proporção pode ser um pouco menor. Ah, não, eu quero que aliás, um pouco maior. Eu quero fazer uma coisa muito pequena, um desenho muito pequeno, que vai representar uma coisa que é muito grande. No caso, sei lá, do mapa mundi. Então, essa escala aqui, ela vai ficar bem grande, né? Que ela vai representar 1 centímetro no mapa, vai representar muitos centímetros da realidade, né? Às vezes é 1:1 milhão, às vezes quando você pega o mapa mundi, 1:2 milhões, dependendo do tamanho do
da imagem, né, do que você está querendo montar. Aqui no caso é uma maquetezinha. Então a gente vai ter que acertar agora as proporções da quadra de esporte para a maquete, né? Então, vamos lá. Vamos fazer rapidamente aqui um esboço da quadra. Tá? Eu vou botar um Q aqui dentro, que é para você saber que eu estou falando da quadra de esportes. A quadra de esportes, ela tem 26 metros de comprimento e 14 de largura. E eu quero que essa maquete tenha o mesmo formato, certo? Vou botar M de maquete, só que agora eu quero saber quanto que ela vai ter quanto que eu preciso desenhar, né? Quanto que eu preciso montar essa maquete na largura e no comprimento e na largura, obedecendo o quê? Essa proporção de 1 para 200. Tá? Eu vou ter que fazer essa transformação do que é a realidade para a maquete, obedecendo esse 1 para 200. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e ver qual que é essa transformação de medida. Por quê? Isso aqui está tudo para centímetro. E as medidas da quadra estão em metros. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é acertar as medidas, né? A gente sabe que 1 metro são 100 centímetros, né? 1 metro é 100 centímetros, né? Então 26 metros, quantos centímetros vai ter? Se você multiplicar em cruz aqui, 1 vezes x dá x e 26. 1 vezes x dá x, né? E 26 vezes 100 dá 2.600. Então eu sei que 2.600 centímetros é a mesma coisa que 26 metros, ok? A mesma coisa eu vou fazer com a largura. Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros. Eu quero saber 14 metros, quantos centímetros tem? Multiplicou em cruz, 1 vezes x, 14 vezes 100, dá 1.400 centímetros. Então, agora a gente pode fazer essa proporção de 1 para 200. Se cada 1 centímetro representa 200, a gente vai ver quantos desses aqui, quantos 200 centímetros tem dentro desse comprimento e quantos tem dentro dessa largura. Ver quantas vezes ele está lá dentro, na verdade, é uma divisão, né? Que é isso que a gente vai fazer aqui. Se 2.600 centímetros é o tamanho da quadra original, vamos ver quantos 200 centímetros, que é a minha proporção, tem aqui dentro. Então, posso cortar 0 com 0, 0 com 0, e aqui 26 por 2 dá 13. Então, na verdade, o comprimento da minha maquete tem que ter 13 centímetros. Se a largura tem 1.400 centímetros, então eu pego 1.400 e divido por 200. 0, 0, 0, 0. 14 por 2 dá 7. Então ela tem que ter 7 centímetros. Por que isso aqui é verdade? Vamos agora entender agora a proporção para ver se ela se manteve mesmo, né? 1 centímetro na maquete tem que representar 200 centímetros da quadra. 1 centímetro aqui teria 200, 1 centímetro aqui representaria 200. 2 centímetros, 400. 3 centímetros, 600. 4 centímetros, 800. 5 centímetros da maquete, 1.000 centímetros. 6 centímetros da maquete representariam 1.200 centímetros da quadra. 7 centímetros da maquete representariam 1.400 centímetros da quadra. E a gente viu que 1.400 centímetros é exatamente os 14 metros. Então, se você desenhar a maquete desse jeito, ela vai estar na mesma proporção, ela vai estar bem proporcionalzinha ao que é a quadra na realidade. 13 está para 7, assim como 14 está para 2, como? Nessa proporção de 1 para 200, ok? Bem tranquilo aí, só esse desenho aí a gente fez aí para ajudar a gente. Então, a gente tem que
são 13 de comprimento e 7 de largura, né? Então ele quer saber, 13 e 7, que medidas de comprimento e largura, né? Lembra da ordem, é comprimento primeiro que ele pediu e depois largura. Comprimento é 13, porque o comprimento era maior que a largura, é 13 e 7. Cuidado com a alternativa A, né? Que ele botou 7 e 13. Às vezes você fez todo o exercício certo e na hora de ler, leu primeiro largura e depois comprimento, vai marcar a alternativa A. Cuidado com essas ordens aí, que eles, principalmente quando vocês olham as alternativas, e você já vê coisas desse tipo. Isso é uma coisa bem recorrente em concurso. Quando ele troca a ordem só das alternativas, é o mesmo número, mas ele troca as ordens, é porque ele já está querendo te pegar em alguma coisa. Então já fica esperto aí na ordem das coisas que ele te dá no enunciado, ok? Bom, e por último, ele é um exercício bem clássico, tá? Um exercício bem clássico aí da parte de proporções, né? Que isso aí daqui a pouco caminha também para a parte de divisões diretamente proporcionais e divisão em partes inversamente proporcionais, diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, ok? Exercício bem clássico, vamos ver como é que a gente faz. Ele fala que Beatriz e Juliana decidiram montar um negócio próprio. Beatriz entrou com um capital de 14 mil. E Juliana, Beatriz com 14, né? E a Juliana entrou com um capital de 6,5. Combinando que o lucro seria dividido proporcionalmente ao capital investido. Que você pode entender diretamente dividido em relação ao capital investido. O que isso quer dizer, essa divisão proporcional? Só para você entender. A gente vai montar um negócio. Se eu entrei com mais capital, na hora que vai vir o lucro, eu tenho que ter um lucro maior para você. Não adianta eu entrar com 10 mil, você entrar com 5 mil, e aí na hora que tem o lucro a gente divide na metade. Cada um fica com metade dos lucros. Não. Eu coloquei mais capital, então quando vier o lucro eu tenho que ter mais lucro do que você. Então, agora a gente tem que acertar quanto que é um mais do que o outro. Esse quanto que é um mais do que o outro vai depender da proporção do capital investido. Nesse caso aqui, foi 14 mil da Beatriz e 6,5 da Juliana. Se fosse o dobro seria fácil. Eu dou 20 mil de capital, você entra com 10 mil. Na hora de botar o lucro, eu não botei o dobro de capital que você, eu vou ganhar o dobro de lucro que você. Só que nesse caso aqui, os números não estão tão fáceis assim. 14 mil não é o dobro de 6.500. Então agora a gente vai ter que acertar essa proporção. Então eles falaram que assim, o lucro que obtiveram com o seu negócio após 10 meses foi de 8.200. Então agora a gente vai ter que dividir esses 8.200 proporcionalmente ao quê? Ao capital aplicado. Qual foi o capital aplicado? Beatriz com 14 e Juliana com 6,5. Agora tem as alternativas aqui. Ele quer saber só quanto é que a Beatriz vai ganhar. Cuidado, né? Na hora de calcular, você vai calcular também o da Juliana por consequência. Mas você vai ter que marcar o da Beatriz. Então, sei lá, quanto é que a Beatriz vai ganhar? 5.600, 5.800, 6.000? Quanto é que ela vai ganhar nessa divisão aqui proporcional? Então, vamos lá para o próximo slide. Então, vamos botar essas informações. Eu que já tenho um pouco de intimidade aqui com a Beatriz, eu vou chamar ela de Bia, né? A Bia colocou 14. E a Juliana, não, também tem intimidade aqui, vou botar Ju. Ela botou 6,5, né? Eles investiram esse capital, ok? Então ele vai, e elas tiveram, né, com esse negócio, né, que elas investiram, um lucro de 8.200. Esses 8.200 eu vou ter que dividir uma parte para a Bia e uma parte para a Ju. Uma parte para a Bia e uma parte para Ju. Agora eu tenho que saber quanto é que vai vir para a Bia e quanto vai vir para a Juliana. Essa aqui é a ideia do exercício, ok? Bia bota 14, Juliana bota 6,5, deu um lucro de 8.200. Ótimo. Como é que vai ser? A Bia vai ficar com quanto desses 8.200 e a Juliana vai ficar com quanto desses 8.200? Bom, se eu vou ter que dividir conforme a proporção do capital investido, então a gente tem que transformar esse valor e esse numa proporção. A proporção é de 14 mil que a Bia colocou e de 6,5 que a Ju colocou. Essa
é a razão, né, a proporção dos valores. Só que aqui a gente consegue dar uma simplificada, né, para a gente achar aquela fração irredutível, lembra? Aqui a gente tem 2 zeros embaixo e a gente tem 2 zeros em cima. Então aqui a gente já consegue entender mais ou menos qual que é a proporção. Quando a Juliana bota R$140, essa proporção aqui virou 140 e 65. Quando a Bia bota R$140, a Juliana bota 65. Se ela botasse 280, que é o dobro da Bia, a Ju ia ter que botar o dobro, 130. E aí é aquela coisa da proporção. Vai dobrando, vai triplicando, até a hora que chega no valor que a gente quer. Mas essa proporção tem que sempre se manter. Bom, se a Bia coloca R$140 e a Ju bota 65, quanto é que é essa soma dessa proporção? Então ela botou 140 mais os 65 da Juliana, né? A Bia aqui e a Juliana aqui. Então, na verdade, quanto é que elas botam? Elas botam R$265. Toda vez que elas botam 205 reais, na verdade, esses 205 que elas investiram, 140 veio da Bia e 65 veio da Juliana. Agora, vamos ver quantas vezes essa parte aqui, ela cabe dentro do lucro obtido. O lucro obtido foi de 8.200. Vamos dividir por 205, que é a soma das proporções. 205 cabe exatamente 4 vezes dentro do 820. Mais esse zero aqui, abaixa esse zero, bota na resposta. 40 vezes 205 dá 8.200 certinho. Então eu tenho 40 partes dessa. Você pode entender como cotas. Pensa que esses 205 que elas botam é uma das cotas. Se elas botarem mais, é outra cota. Eu tenho, na verdade, 40 cotas dessa aqui lá dentro. Então, o lucro vai ser dividido dessa forma. 40 partes 40 vezes esses 140 que a Bia colocou e 40 partes da Juliana. 40 vezes 65. Então, a Bia, ela fica com o quê? Com 40 vezes 140, que foi o que ela botou. Se eu estou botando 140 reais, eu vou ter que ganhar proporcional a isso. 140 vezes 4, isso aqui dá 5.600. A Juliana ganha 40 partes também, só que a parte dela é menor, porque ela investe menos. Ela bota só 65 reais. 40 vezes 65 dá 2.600. Por que isso aqui está dividido proporcionalmente? O capital não foi de 8.200? Pega 5.600 da Bia e soma com 2.600 da Juliana. Isso aqui vai dar 12, vai 1, dá 8, que é os 8.200. Então, desses 8.200, 5.600 vai para a Bia e 2.600 vai para Juliana. Essa é a divisão proporcional do lucro com base no capital investido, com base no que cada uma colocou, ok? Então a gente tem 5.600 que a Bia colocou. Então 5.600 que a Bia colocou, a gente tem a alternativa A, ok? Então pessoal, esse exercício aqui ele já é a introdução aí para a gente fazer. Você fazendo ele, você já está podendo tá capaz aí de fazer vários exercícios aí de razão e proporção, principalmente aquele primeiro que a gente tinha feito lá das áreas, né? Esse aqui é muito comum. Às vezes exercício que, sei lá, o contexto é herança. A herança vai ser dividida com base no número na idade de cada um dos filhos, né? Então você tem que dividir proporcionalmente para cada idade. Então esse contexto aqui, se você entender essa ideia, a gente pegou, separou, somou as proporções, dividiu, para ver quanto é que é cada aquela parte, né? Isso aí é bem comum e aparece bastante nos exercícios, tá? Dá uma olhadinha nesses exercícios que a gente fez e tenta ver se você entendeu, tenta fazer sozinho, que eles são bem importantes, ok? Bom, pessoal, eu fico por aqui, até a próxima oportunidade.